É possível ser aprovado na prova do Enem ou em um concurso público faltando 3 meses para a prova, faltando 2 meses para a prova, faltando um dia para a prova? É essa pergunta que eu vou responder para vocês hoje aqui nesse vídeo. E tenho aqui o meu Power Ranger branco para dar seus comentários também. Rafael Barbosa também é professor de Química, é professor de Enem, é professor de concurso público, já foi professor universitário. Você está diante de 2 professores que, de fato, vão te dar uma opinião sincera que, ora, vai te desmotivar, ao qual não é nosso objetivo, mas ora vai também te motivar. Rafael, não é isso, querido? É exatamente isso, né? A gente vai, é um vídeo, primeira coisa, é um vídeo opinativo, pessoal. Então a gente vai falar a nossa opinião de acordo com as nossas experiências, tá? E aí você pode concordar como você pode discordar. Então fica ligado que o vídeo está muito bacana. Você tem que encarar que a prova do Enem é um concurso. Concurso, para mim é concurso. Passa quem passa os melhores. Tem questão de cotas, questão de cursos que são mais concorridos, mas existe uma grande concorrência e você muitas vezes se ilha diante disso. Você não enxerga a prova do Enem como um concurso, você não enxerga a prova do Enem como uma prova que tem muitos concorrentes, que você está concorrendo com muitas pessoas e você fica meio que ilhado nisso, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte: toda vez que abre um concurso público, desde o momento em que o edital é publicado até o dia da prova, gente, não demora muito não. É 2 meses, 3 meses no máximo. E muitas vezes esses editais, ninguém está nem esperando. De repente, pá, abriu o concurso para mestrado não sei aonde. Se vira, estuda. Não existe, eu falo isso com convicção, concurso público, seleções que acontecem em universidades, eles fazem o calendário acadêmico, mas não divulgam, não. Até mesmo para quem está na própria instituição. De uma hora para outra que tu tá acompanhando lá no site, tu vê, eita, abriu o edital para tal coisa. Aí você vai ter que estudar a partir dali. Então, é possível passar na prova do Enem faltando 2 meses? Sim, é possível. Porém, eu vou levantar aqui prós e contras, e Rafael também vai levantar prós e contras também. Primeiro contra. Se você não estudou absolutamente nada até agora e vai começar do zero, gente, não caiam nessas receitas mirabolantes de internet que você pode pesquisar aí. Inclusive, nesse vídeo aqui vai estar recomendando vídeos de pessoas dizendo que é possível, tudo mais. Eu concordo, é possível. Porém, não é para todos. Tem que ter disciplina, tem que abrir mão, tem que ter um cronograma de estudos, tem que acordar cedo, tem que abrir mão de muita coisa. Então, se você acha que, de repente, faltam 3 meses, eu vou começar aqui a estudar, aí você começa a estudar de forma tímida, cara, tu não vai ser aprovado. Sinto muito. Tu não vai ser aprovado, porque para teu corpo começar a cair no ritmo, vai demorar aí várias semanas. Então, tem que ter disciplina, tem que ter principalmente planejamento. E eu vou estar dizendo para você aqui, apontando o que é que você vai ter que fazer. Quais são os contras, na minha opinião? Os contras, muitas vezes, é justamente essa velocidade de tentar aprender tudo em um intervalo de tempo muito pouco. Então, você começa a estudar tudo, inclusive coisas que nem vão cair na prova, seja de matemática, de física, de química, de biologia. E esse atropelo de conteúdos gera em você ansiedade, gera em você frustração, gera em você, principalmente, decepção. Por isso que tem que ter um planejamento exatamente de todas as atividades que você vai executar durante esses 2 meses até chegar à prova, porque literalmente só faltam aí 2 meses e 25 dias até o dia da prova. Rafa.
Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, em qualquer nível no qual eles forem prestar uma prova, né, fazer uma prova, é conhecer a prova. Então, a gente precisa conhecer como essa prova ela é estruturada, conhecer como esse processo se dá, para que você tenha ali um desempenho focado nesse objetivo. Então, por exemplo, quando a gente fala dos concurseiros, né, como o Patrick mencionou aí, o Enem também é um concurso, mas quando a gente fala dos concurseiros, né, das pessoas que investem muito tempo em concursos públicos, é importante lembrar que essas pessoas, quando elas investem nesses concursos, elas investem também no estudo de quem concebe aquela prova, no estudo de concepção daquela prova, quais são os pontos que são mais abordados dentro daquela prova, quais são os conteúdos mais cobrados. Então, existe sim uma forma muito, como é que eu posso dizer, uma forma muito valiosa de você conseguir estudar em pouco tempo, porém você precisa conhecer aquela prova, certo? A grande questão, quando a gente fala em Enem em 3 meses, né, em 90 dias, é importante lembrar para vocês que a grande vantagem de você ter aí 90 dias estudando naquele foco é a refrescância de conteúdos, né? Então, muitos conteúdos que muitos alunos acabam vendo em períodos muito distantes da prova e só revêem eles lá nas revisões, você acaba tendo ali um conteúdo bem mais fresco na sua mente, o que pode lhe auxiliar na hora da prova, tá? O segundo ponto, que é um pró também muito legal, é o cansaço pré-prova. Então, embora você esteja estudando há 3 meses ali de maneira muito focada, esses 3 meses vão lhe cansar muito menos do que quem passou, por exemplo, um ano. Eu não estou dizendo aqui ou desmerecendo as pessoas que passam 1, 2, 3, 4 anos estudando. Eu estou falando de metodologias de estudo. E aí vamos para os contras, né? Para os contras. O principal contra é o seguinte, é que essa metodologia de estudar em 90 dias, ela não cabe para todo mundo. Então, infelizmente, tem pessoas que necessitam de um tempo maior de aprendizado, de um tempo maior de contato com determinada disciplina, para que elas possam, a partir desse contato com o aprendizado, desenvolver aí uma habilidade naquela disciplina. É importante lembrar para vocês, pessoal, que quando a gente está falando essas situações aqui, e é justamente nesse momento que a gente está dizendo, não estou falando para você desistir, tá? A gente está falando que essas metodologias, essas formas de estudar, elas não são para todas as pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que não se dão muito bem com pressão antes da prova, tá? Então, o outro ponto contra também em relação a ter 3 meses apenas para estudar para o Enem é justamente o foco e disciplina nesse período, porque são 3 meses de praticamente abdicação total. Assim, você vai abdicar de tudo que você mais gosta, né? Em 3 meses, que passam super rápidos, mas são 3 meses além que você vai ter que ter uma disciplina muito grande relacionada ao seu estudo. Então, esses 2 contras aí, você já precisa colocar na balança para saber se realmente em 3 meses vai ser de grande valia esse esforço que você irá fazer. Porque tem muita gente que se esforça durante 3 meses, infelizmente, acaba não passando e aí ela acaba desistindo por um ano. Então, o que custou 12 meses para você foram 3, não foram 12. Então, você precisa também entender como esses mecanismos em relação à prova, em relação à preparação, eles podem influenciar no seu desempenho. Patrick, beleza, vocês levantaram aí prós e contras, mas cita para mim o que é que eu tenho que fazer. Cara, o que você tem que fazer, eu não posso determinar o que você tem que fazer. Eu vou dizer o que eu já fiz e comigo funcionou, e Rafael pode citar o que ele já fez e o que ele funcionou. Comigo deu certo. Com você, talvez, também dê. Primeira coisa, eu não estudo 10 horas por dia e muito menos 8 horas por dia. No máximo que eu paro para estudar por dia, que eu estudei para, por exemplo, passar em uma seleção, 4 horas por dia. E eram 4 horas por dia que dentro do meu cronograma eram 4 horas fechadas. Eu tinha os meus intervalos de tempo, mas eram 4 horas exclusivas para estudar. E como era que eu estudava? Como o Rafael mencionou, se eu vou tentar uma prova para aquela finalidade, para aquele concurso, para aquele vestibular, eu preciso fazer provas com relação àquele vestibular. Não adianta eu, por exemplo, tentar fazer provas que seguem outros padrões. Então, o que foi que eu fiz quando eu fui aprovado na minha última seleção que eu tentei? Eu estudei durante 2 meses, desde que abriu o edital,
Todos os dias eu estudava 4 horas, mas não estudava nem no sábado e nem no domingo. Tirava para cuidar de mim. Mas de segunda a sexta eu estudava 4 horas. E como era que eu estudava? Resolvendo prova. Eu resolvi 300 provas, mano. É um hipérbole, mas foi mais ou menos isso. Eu respondi muita, mas muita prova. Todos os dias eu respondia provas. Eu respondia uma prova todos os dias. Mas espera aí, passava 4 horas fazendo uma prova? Aí é que tá. Eu fazia a prova sem fazer nenhuma consulta e depois eu fazia um estudo da prova. Aqueles assuntos eu conseguia pegar aqueles assuntos e conseguia estudar um pouco mais sobre aquele assunto. Tanto porque as questões que eu acertei e principalmente as questões que eu errei. Eu aprendi mais com as questões que eu errei do que com as questões que eu acertei. Mas, Patrick, o Enem é uma prova atualizada, então se eu ficar preso só a questões antigas, de repente vai cair uma coisa nova. Aí é que você está enganado. O Enem, a cada ano, vem se tornando cada vez mais um vestibular. Levantam-se aí N mais N mais N questões atuais, mas essas questões atuais caem, por exemplo, em textos. Mas a pergunta, meu querido, a pergunta segue o mesmo padrão. Em biologia é assim, eu creio que em química é assim, eu creio que em todas as disciplinas são assim. E sem contar que você tem matemática, que tem que praticar matemática e tem que praticar redação. Tem estudante que vai fazer uma prova do Enem, que, Rafael, pelo amor de Deus, fez 2 redações durante todo o processo. Não, mano, toda semana tem que fazer uma redação. Mesmo sem ter alguém que corrija, tem que fazer. Então, assim, eu sou um professor insistente na questão do treino. Faça a questão todos os dias, resolva a questão. Pode pegar as provas antigas, resolva as provas antigas, coloque no Google. Ah, Patrick, eu não sei como é que eu encontro prova de Enem, simulados. Colega, tu tem aí 10 dedos, né? Pega teu teclado, digita no Google aí, simulado Enem natureza. É 100% de chance aparecer vários simulados com o gabarito. E detalhe, tem muitos sites, Rafael, que trazem até a correção daquele simulado. Então você tá aí com a faca e o queijo na mão. Agora, mano, tu parar para ficar 4 horas só assistindo uma aula de um mesmo conteúdo, mano, é retrocesso. Então, eu insisto em responder questões. Todos os dias, responda questões, faça uma prova que você vai ver a sua evolução. Oh, exatamente. Bom, em relação ao meu tipo de estudo, gente, eu já sou um estudante um pouco mais ponderado, assim. Como o Patrick também, ele tem o seu ritmo de estudo. O meu ritmo de estudo, ele segue um ritmo contínuo, assim. Durante o dia eu tenho vários estágios de foco. Então, por exemplo, eu estudo 30 minutos, paro 15 minutos, estudo mais 30. Por aí vai, mas nunca ultrapasso no máximo as 4 horas diárias de estudo, tá? Logicamente, dependendo do meu tempo. E isso eu tô falando para seleções que eu prestei. E um fato é, pessoal, que eu preciso dizer isso para vocês, que independentemente do ritmo de estudo que você adota, da maneira que você estuda a maneira como você que você usa para estudar, né? É importante que você aprenda a perder. E eu sempre digo isso para os meus alunos. A gente precisa, independentemente de qualquer coisa, aprender a perder. Aprender a perder não significa deixar de acreditar no seu potencial. Muito pelo contrário. Significa entender as suas limitações e que caso aquilo que você mais almeja não venha naquela hora que você quer, tudo tem uma hora para acontecer. E você tem que estar pronto. Tem que estar pronto, porque muitas vezes as pessoas não entendem que não é só perder no vestibular, não é só não passar no vestibular. Você aí pode passar no vestibular, entrar no curso que você queria, massa, entrei, perfeito, e na primeira disciplina que você pagar, você reprovar. Se você não estiver pronto mentalmente para isso, todas as vezes que você sentir, que você perder por algum motivo, você vai se frustrar. E eu não permito que você se frustre. Você precisa manter sempre a cabeça em pé e acreditar naquilo que você mais almeja. É importante lembrar que chorar, se espernear, não concordar, faz parte 100% do processo. O que não faz parte do processo é ficar fazendo isso todos os dias, porque estraga você, que com certeza é uma joia rara que pode fazer muita coisa por muita gente.
Então é importante você lembrar disso. Em relação ao ritmo de estudo, eu nem gosto de falar muito, porque isso varia de aluno para aluno. Você, eu sou eu, Patrick é Patrick. Cada um estuda do jeito que acha mais proveniente. Se você ainda não achou, vá provando várias formas diferentes de estudar, que eu tenho certeza que uma delas vai se adequar a você. E não existe área mais importante. Para o Enem, todas as áreas são importantes. Aqui menciono, para terminar esse vídeo, uma preparação para uma seleção de mestrado que eu tentei com Rafael, onde todos os dias nós dois respondíamos uma prova juntos. E eu fiquei preso só à parte mesmo da prova, de um conteúdo específico. Tudo bem. Passei, junto com o Rafael, passei na primeira fase, que era uma prova de bioquímica, totalmente difícil. E modéstia à parte, me garanti pra caramba. Fiquei ali no topo. Porém, na seleção seguinte, na segunda etapa, era uma prova de inglês, eu não passei. E Rafael passou? Por que eu não passei? Porque eu fiquei preso, restrito apenas a estudar aquele assunto X. Então, note, não adiantou saber tudo de biologia. Fui reprovado na prova de inglês. É a mesma coisa, não adianta você saber tudo de biologia, tudo de química, é o que eu mais gosto, e ignorar as outras áreas. Então você tem que dar ênfase a tudo da mesma forma. E aqui ressalvo, principalmente, a redação e a matemática. Essas eram as observações que eu queria dar para vocês com relação a esses 2 meses que faltam para a prova do Enem. Comenta aqui embaixo como você está se preparando. Tanto eu como o Rafael, a gente pode dar para vocês consultorias de como você estudar melhor, tá? Fico muito feliz para quem ficou até aqui. O nosso canal aqui é focado em justamente dar nossa opinião também com relação a essas questões. Eu me chamo Patrick Gomes. Esse aqui do meu lado é Rafael Barbosa, que também participa aqui do nosso canal. E a gente se vê na semana que vem, trazendo para vocês uma outra opinião sobre uma temática bem específica, tá? Rafael, querido, um abraço. Você é 10. Tamo juntos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!